Olá, a nossa aula de hoje vai ter como tema estratégias de comunicação com crianças e adolescentes. Portanto, quais os pontos-chave na comunicação com crianças e com adolescentes que poderão auxiliar o profissional de saúde, mais concretamente o fisioterapeuta, no seu trabalho com estas faixas etárias. Então, vamos começar, pelas estratégias de comunicação com crianças. Ah, as crianças, nas últimas 2 décadas passaram a ter uma maior participação nas áreas, educacionais, portanto, familiares, passaram a ser ouvidas, ou pelo menos, é essa a intenção principal, procura-se que ouvir as crianças e as suas perspectivas e pontos de vista, mas só muito mais recentemente se adicionou esta faixa etária à área da saúde. Portanto, como os pais são normalmente os mediadores entre as crianças e os profissionais de saúde, as crianças normalmente não são ouvidas nestes processos. E é importante que sejam ouvidas, portanto, tal encontra-se consagrado nos direitos das crianças, a sua participação nos processos de saúde que lhes dizem respeito, tendo em conta o seu nível de desenvolvimento, como é óbvio. Vocês depois podem explorar este recurso, os direitos das crianças hospitalizadas, mas é algo que só recentemente começou a ser falado. As crianças, como vocês sabem, têm as suas próprias perspectivas acerca dos assuntos, essas perspectivas devem ser respeitadas e elas têm direito a expressar-se em todas as decisões que lhes dizem respeito. Portanto, hum, apesar disto até ser unânime, os profissionais de saúde de uma maneira geral concordam que as crianças se devem expressar e devem ser ouvidas. A verdade é que raramente são envolvidas nos processos de saúde. Os pais são, como eu disse inicialmente, os grandes mediadores entre o profissional de saúde e a criança. E, portanto, só em assuntos muito insignificantes e triviais é que as crianças são tidas em conta. O que se sabe é que quanto mais envolvidas, mais valorizadas se sentem, também se sentem mais em controle das situações e reagem com menos ansiedade a qualquer procedimento a que tenham que ser submetidas. Portanto, os profissionais de saúde devem adotar uma intervenção centrada na criança, valorizando a sua experiência, percepção e preferência. As estratégias de comunicação utilizadas dependem de vários fatores, tais como as fases de desenvolvimento, o tipo de doença, o contexto social e familiar em que a criança se encontra. Com crianças muito pequeninas que ainda não desenvolveram a linguagem, como vocês já sabem, já tiveram aulas de psicologia do desenvolvimento, portanto, até aos 2 anos as crianças, portanto, comunicam mais do ponto de vista sensório-motor e por isso qualquer estratégia que seja utilizada com as crianças devem privilegiar essa forma de comunicação, e depois à medida que a criança desenvolve a linguagem, vai conseguir explicar melhor o que se passa com ela, deve ser ouvida e também são estratégias portanto, estratégias assentes mais na linguagem o fisioterapeuta também as pode utilizar, consegue compreender melhor a criança e também e também se sabe que a criança o consegue compreender com mais rigor. Se bem que, como nós também já demos anteriormente, as crianças compreendem muito mais do que aquilo que lhes é dito e compreendem muito mais do que aquilo que conseguem exprimir ou expressar. Muitas vezes as crianças mesmo muito pequenas, ou não sendo pequenas com dificuldades na linguagem, conseguem compreender muito bem aquilo que lhes é dito. O profissional de saúde deve privilegiar sempre com crianças um contexto adequado, favorável, acolhedor, não ameaçador, devem existir nesse contexto em que as sessões são efetuadas, brinquedos, todo o tipo de objetos lúdicos, jogos, etc. A criança deve ser tratada
com respeito e dignidade, a linguagem adaptada ao seu nível de desenvolvimento, sem a infantilizar nem ridicularizar. Quando a criança entra com os pais, cumprimentar a criança em primeiro lugar, dá-lhe poder e dá-lhe a importância que ela tem. No processo é ela a cliente. Embora os pais tenham que ser envolvidos e são importantíssimos e têm que ter com os pais também uma boa relação, devem dar o poder à criança. Portanto, aqui é uma questão de equilíbrio de poder, tanto com crianças como adolescentes, uma palavra-chave ou palavras-chave são equilíbrio de poder. O poder está todo concentrado nos pais, portanto, vocês devem tentar trazer algum desse poder para os filhos pequeninos. As estratégias de comunicação devem ser sempre interativas, mais do que assentes na linguagem, porque a criança, mesmo quando já fala muito bem, pode não se sentir à vontade para falar, por muitos motivos diferentes, quando estão a trabalhar com crianças, para facilitar a interação, podem começar por fazer um desenho em conjunto com a criança, jogar, cantar, contar histórias, etc. Os espaços em que, como eu disse, os espaços em que as crianças se movimentam devem ser não ameaçadores, extremamente humanizados. Existem várias instituições que se preocupam com estas questões. Em Portugal temos os senhores palhaços, o nariz vermelho, portanto existem inúmeras, tem aqui a NAHPS, que depois se quiserem explorar, que se dedica a informar e acompanhar especialistas em brincadeira, portanto, para humanizar os ambientes hospitalares, clínicos, etc., portanto, que devem ser o mais acolhedores possível, tanto para os adultos, mas sobretudo para as crianças, mas para os adultos também. Nós também nos sentimos muito melhor num ambiente mais acolhedor do que num ambiente estéril e ameaçador. A linguagem deve ser simples, como eu já disse, falar devagar, manter o contacto visual, ter atenção ao tom, ao tom, à maneira como se fala, à postura, respeitar o espaço pessoal e informar a criança do que se está a fazer, do porquê, utilizando sempre que possível metáforas de maneira a que ela consiga compreender o que está a acontecer, dar-lhe tempo para que ela responda, não responder por ela. Esperar que ela responda. Utilizar, lembram-se, nós falarmos nisto, utilizar o silêncio se for preciso, preencher o silêncio com atividades que podem ir fazendo em conjunto com a criança e assim, simultaneamente, estabelecer uma boa relação com ela. Por exemplo, no caso da fisioterapia respiratória pediátrica, podem usar bolhas de sabão, bolinhas de sabão, línguas da sogra, apitos, para ajudar na terapia respiratória. O profissional de saúde deve sempre, tal como faz com os adultos, escutar crianças e adolescentes. Atenção que é sempre a questão do equilíbrio de poder. Um adulto, nós ouvimos-lo porque ele normalmente é assertivo e consegue fazer-se ouvir. As crianças e adolescentes normalmente não se expressam tanto, têm os pais que são intermediários e muitas vezes não se sabe exatamente o que eles pensam das situações pelas quais têm que passar. Não é de todo incomum que às vezes numa situação de doença grave os pais estão completamente desesperados, estão completamente abalados e os adolescentes e as crianças são eles que são eles os doentes e são eles que dão a força toda à família. Portanto, o vosso adolescente ou a vossa criança é um grande aliado que vocês ali têm, se conseguirem estabelecer uma boa relação. Portanto, a palavra-chave é equilíbrio de poder, ouvir e respeitar aquilo que eles têm para vos dizer, mesmo que não concordem, não interessa, devem respeitar. Devem também identificar as barreiras à participação e à comunicação, que são, muitas vezes, se sobrepõem umas em relação às outras. Portanto, conseguir identificar as barreiras de comunicação e depois as barreiras à participação é uma das tarefas do fisioterapeuta e estas barreiras prendem-se com vários pontos. Alguns já falámos anteriormente, quando falámos das escolas de comunicação processual e semiótica, não é de todo demais relembrar que
a forma como se inicia a conversa é uma barreira. Se este início de conversa não for apropriado, com uma criança, um início de conversa não tem que ser propriamente acerca da doença que ela vos traz, que traz a criança à vossa presença, não é? Portanto, nem pensar. Vocês podem muito bem iniciar a conversa com qual é o clube de futebol, se for um rapaz que gosta de futebol, qual é a sua cor favorita, se tivesses 3 desejos, se tivesse uma varinha mágica, o que é que tu farias? Olha, gosto muito desses ténis da Dora a Exploradora, este tipo de coisas que vai de encontro ao mundo da criança e que ajuda a estabelecer a relação. Desculpem que eu agora aqui saí do slide. Pronto. Se com um adulto não se deve utilizar jargão, com uma criança muito menos. A atenção do fisioterapeuta deve ser muito intensa, sobretudo com crianças. Terem muita atenção aos estereótipos negativos. Com crianças ainda é mais importante. Qualquer barreira que o receptor da mensagem tenha, seja física, seja psíquica, também é um entrave e que devem ser tidos em conta. Atenção com as crianças, o contexto ainda é mais importante, como eu vos disse, deve ser não ameaçador, devem lá estar os acompanhantes necessários, ou no caso, ou em certos casos até nem devem lá estar acompanhantes, porque eles podem ser um entrave à comunicação. Crianças muito pequeninas cansam-se facilmente, podem estar no momento da sesta e então devem fazer a sesta, às vezes portanto, quando as crianças estão muito resmungonas, muito cansadas, normalmente precisam de fazer cesta e não sei como, de repente a cesta quase que foi abolida e é algo muito, 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 muito bom para o desenvolvimento cognitivo, para o bem-estar, para o humor equilibrado dos nossos meninos, das nossas crianças. Por isso mesmo, tenham atenção que às vezes as crianças vêm ter com vocês e estão muito rabugentas, e normalmente isso é sinal que não dormiram o suficiente, ou não dormiram à noite o suficiente, ou não dormiram a sesta, ou ambas as coisas, porque às vezes os pais estão muito sobrecarregados de trabalho e não deitam os meninos à hora que deviam deitar-se. Vêm cansados do trabalho, as crianças não viram os pais o dia inteiro e então querem aproveitar aquele momento. E os miúdos ficam muito hiperativos, ficam elétricos e vocês têm que ter isso em conta, têm que ter a sensibilidade para perceber que às vezes as rabugices, os amurros têm a ver com a falta de sono, está bem? E a vossa própria falta de tempo, às vezes pode ser um entrave, estão cansados, têm muito trabalho, têm N coisas para fazer e não estão com a paciência necessária. Quando se trabalha com crianças, adultos, seja de que idade for o vosso paciente, precisa de tempo. Vocês precisam de estar calmos e precisam de dar tempo ao vosso paciente. Se for uma criança, isto é 100% verdade, ainda é mais verdade. Se começam a apressar, não vão conseguir estabelecer uma boa relação, está bem? Pronto. Tal como com qualquer outra idade, evitar estereótipos, evitar suposições baseadas na idade, que pelo facto de ser uma criança não vai compreender, pelo facto de ser um adolescente vai ser rebelde, ele é rebelde porque é adolescente. Não, vejam, analisem friamente o que se está a passar com o vosso paciente e tentem encontrar a melhor atitude, a atitude mais pedagógica, genuína e humana que conseguirem para lidar com o vosso paciente, criança ou adolescente. Como as crianças têm muitas vezes, como muitas vezes não é fácil de comunicar com as crianças por todos estes motivos que eu acabei de descrever, porque estão numa fase de desenvolvimento em que não se expressam muito bem, ou porque não se sentem à vontade para se expressar, etc., existem ferramentas digitais que podem auxiliar o profissional de saúde nesta importantíssima tarefa. Uma delas chama-se CISM, A Voice in the Care. Vocês, se puderem, entrem neste vídeo, porque vai-vos mostrar o que é esta ferramenta. É um instrumento de comunicação interativo em que as crianças entram num mundo virtual e com diferentes ilhas, cada ilha ajuda a explorar diferentes áreas que podem ser de difícil comunicação para as crianças. Por exemplo, medo de estar no hospital,
medos diversos, pensamentos que têm em relação às situações em que estão inseridas, dores dores físicas ou psicológicas. Portanto, é extremamente interessante. Eu deixei no vosso Moodle um artigo sobre o CISAM e tem este vídeo também. É um acrónimo norueguês, foi desenvolvido por cientistas noruegueses e que diz e que significa tell it how it is, how it is. Diz como é, exatamente como te sentes, como pensas acerca das coisas, que medos é que tens. E de facto os resultados têm sido muito positivos e as crianças muitas vezes não, quando lhes perguntam diretamente alguma coisa, não conseguem responder e utilizando este meio interativo conseguem passar muitas informações ao profissional de saúde, muitas e utilíssimas informações. Então, para terminar, para além de tudo aquilo que já foi dito, algumas das estratégias recomendadas no trabalho com crianças são falar ao paciente e não para o paciente, falar com a vossa criança e não para a vossa criança, num lugar de privacidade, escutar ativamente, utilizar todas as ferramentas pedagógicas de que se lembrarem e que forem adequadas ao vosso paciente, ouvi-lo, detectar medos e preocupações e, de facto, respeitá-lo em toda a sua plenitude. Com o adolescente, vocês sabem, já falámos que é um período de transição e as suas características são especiais. O adolescente ainda não é uma criança, ainda não é um adulto, mas também já não é uma criança, está a transformar-se num adulto e, devido a esta transformação, muitos profissionais de saúde não se sentem confortáveis em lidar com os adolescentes. Isto também tem a ver com os estereótipos da adolescência, como vocês sabem, já falámos sobre isso, existem muitos enviesamentos negativos, implícitos e explícitos relativos ao adolescente. O adolescente é rebelde, não se pode falar com o adolescente, os adolescentes são necessariamente malcriados, são malcriados, acham que sabem tudo, etc. Isto passa para o profissional de saúde. O profissional de saúde é um ser humano que também tem os seus estereótipos e muitas vezes o adolescente é despachado, até porque os adolescentes são, de uma forma geral, a adolescência é, de uma forma geral, uma época de grande saúde. Do ponto de vista de saúde, da saúde, o adolescente a adolescência é uma das alturas da vida em que a pessoa se sente mais saudável e está, de facto, mais saudável. Portanto, os adolescentes têm, muitas vezes, até no médico de família, menos tempo de consulta. São despachados. E isso é grave, porque é uma altura da vida muito particular, como vocês já sabem, nós vamos rever estas particularidades, e o adolescente precisa, de facto, de ser tão ou mais acompanhado como qualquer outra das faixas etárias que recorrem aos serviços de saúde, e especialmente ao fisioterapeuta. Os pais são ainda muito responsáveis pelo adolescente, por isso é que ele ainda não é adulto, não é? Depende dos pais, em todos os aspectos da vida e também na saúde. E é muito difícil estabelecer uma relação clínica eficaz com o adolescente e, simultaneamente, manter os pais informados, porque o adolescente, como vocês vão perceber, necessita de confidencialidade. Ao contrário das crianças, que têm ainda uma relação muito simbiótica com os pais, para o adolescente, a confidencialidade é fundamental. É uma palavra-chave da comunicação entre o profissional de saúde e o adolescente. Confidencialidade. Estas mudanças da adolescência podem tornar, de facto, mais desafiante o trabalho com os jovens, e é por isso mesmo necessário que os skills de comunicação sejam aperfeiçoados. Portanto, ouvir muito, não dar conselhos se eles não forem solicitados, não julgar aquilo que os vossos adolescentes vos dizem, vocês vão ter relações próximas com os vossos pacientes, adolescentes ou não, e às vezes podem haver desabafos acerca da vida, acerca de alguma coisa que possa ter acontecido. Não julgar é importante em todas as faixas etárias, na adolescência é ainda mais importante, porque os vossos adolescentes estão à procura de si próprios e não precisam que os julguem, precisam que os apoiem.
Está bem? Eles não vão ficar mal educados ou não vos vão desrespeitar por causa disso. É exatamente o oposto. Vão respeitar-vos mais. Portanto, apesar dos estudos sobre comunicação com adolescentes com doenças crónicas, normalmente a adolescência é uma altura da vida muito saudável, mas há adolescentes que têm doenças crónicas e mostram estes estudos que eles preferem participar de forma ativa. Mas isso é diferente do que se passa na realidade. Na realidade, eles participam muito pouco, porque são os pais que participam por eles. E os profissionais devem tomar a iniciativa de ajudar a esta autonomia dos adolescentes em relação aos pais. Envolver os pais, não trair a confiança dos adolescentes e o adolescente sentir que pode confiar em vocês. Mas cuidado, porque se vocês traem a confiança, ele deixa de participar naquilo que vocês propuserem, está bem? E há pais que são, de facto, muito sufocantes, digamos assim, ou que não deixam que o adolescente tome iniciativa nenhuma. E como vocês sabem, na adolescência, o processo de autonomização é fundamental. O processo de autonomização faz parte da construção da identidade, sem a qual ele não se transforma num adulto, não consegue ser adulto. E há muitos adultos que têm problemas depois na vida adulta precisamente por isso. Não experienciaram a autonomia que deveriam ter experienciado nas alturas certas. Por isso, cuidado, vocês devem propor as sessões individuais. Em alguns casos, os pais poderão ter que ser informados ou participar numa ou noutra sessão, porque, por exemplo, se forem auxiliares do fisioterapeuta, em algumas medidas, em algumas terapias que vocês implementarem, mas, de facto, sempre que possível, incentivar a autonomia. Alguns problemas de comunicação também com o adolescente têm a ver com os modos de comunicação. Hoje em dia é tudo através do telemóvel, existem inúmeras plataformas que não o Facebook para as pessoas comunicarem, e os pais e outros, e os profissionais de saúde mais velhos não estão não sabem, não os conhecem. E isso às vezes pode dificultar a comunicação. Vocês já sabem que toda esta complexidade da comunicação com crianças e adolescentes se intensifica na adolescência, porque o adolescente está a passar por várias transformações biológicas, sexuais, tem que desenvolver relações íntimas, tem que se estabelecer independentemente do ponto de vista social, cultural, escolar, profissional. Portanto, são inúmeros os desafios que os adolescentes estão a enfrentar. Quando, além destes desafios, têm uma doença crónica, ou ocorre algum acidente ou alguma situação, algum acidente no desporto ou um acidente num veículo que de alguma maneira vai impedir ou vai ser um obstáculo a este desenvolvimento, toda a situação se complexifica muito mais, torna muito mais difícil a comunicação. Portanto, para além de todos estes desafios, do ponto de vista psicossocial, o facto do adolescente ter tendência muitas vezes para assumir certos riscos pode fazer com que ele não adira às terapêuticas que vocês têm para propor. Do ponto de vista psicológico, a emergência do pensamento formal, aquela capacidade para conseguir lidar, gerir e transformar abstrações puras, pensar no futuro e se não pensar só no aqui e agora, portanto, ao contrário do pensamento concreto, tem também muita importância na forma como vão comunicar. Portanto, vocês conseguem, com adolescentes mais velhos, colocar hipóteses, se não fizeres esta terapia, quais são as consequências, o que é que pode acontecer, enquanto com adolescentes e crianças mais novas só conseguem pensar no aqui e no agora porque têm pensamento concreto. A questão desta emergência do pensamento formal, como vocês já sabem, tem também como
digamos que um efeito secundário, o egocentrismo adolescente, já falámos sobre ele, que se traduz na audiência imaginária e na fábula pessoal, e pelo facto da existência de existir o egocentrismo adolescente, os tais comportamentos de risco podem, de facto, ocorrer de uma forma mais intensa, porque o adolescente sente-se invulnerável, sente que nada lhe vai acontecer, apesar de ter uma doença crónica ou apesar de ter tido um acidente. Não, isto não vai acontecer, eu sou muito bom, tenho capacidades muito elevadas, etc. E, portanto, pode ter tendência a não aderir àquilo que vocês têm para propor, e daí que a relação que têm para a necessidade de estabelecer uma excelente relação com o vosso adolescente. Também não esquecer que nesta fase a grande tarefa normativa é a construção da identidade. Segundo Erik Erikson, o adolescente deve equilibrar portanto, a sua vida entre, por um lado, o desenvolvimento da identidade e, por outro, a confusão da identidade. Está neste dilema, identidade versus confusão de identidade. E a difusão da identidade pode assumir diferentes expressões, nomeadamente a dificuldade em planear o futuro, a dificuldade em escolher parceiros adequados, etc. O que, por exemplo, se estiverem perante um adolescente com dificuldades em planear a sua vida, que desistiu dos cursos em que estava, ou que desistiu de profissão e que está em casa sem fazer nada, e vocês tiverem que trabalhar com um adolescente assim, tenham consciência que é esta a fase pela qual ele está a passar e ele não deve ser recriminado por estar a passar por esta fase. Compreendem? Ou seja, é tal atitude, não julgamento, que é importante com todos os pacientes, que o paciente adolescente ainda é mais importante. Se ele estiver a passar por uma fase de difusão de identidade, há muita tendência, ou de moratória, mas a fase de moratória, normalmente o adolescente é diferente, porque responde-vos ativamente e diz, não gostei do curso, mas agora estou a tentar passar para outro, porque estão lá os meus amigos e parece-me que as matérias são melhores, eu acho que vou gostar mais de fazer isto ou aquilo. E fala de forma diferente. Os adolescentes que estão em fase de difusão de identidade são mais depressivos. Está bem? E muitas vezes até podem nem vos dizer nada, nem vos responder. E às tantas pensam, mas esta pessoa é muito mal educada, ou mal educada. E não é isso. Vocês têm que estabelecer a relação da mesma forma. E que com outro paciente que vos responde bem. Ou seja, o que é que vocês devem pensar? Ok, o que é que se passa com este adolescente? Se calhar não está a conseguir, se calhar não está a conseguir ainda decidir aquilo que quer fazer. Está um pouco estagnado. Se calhar o facto de fazer estas sessões até podem ajudar a dar alguma estrutura à sua vida. Se ele aqui se sentir bem, isso pode ajudá-lo a mudar outras coisas na vida dele. E então devem ouvi-lo, não devem recriminá-lo porque ele desistiu do curso e está sem fazer nada por enquanto. Ele vai mudar, ele vai conseguir encontrar o seu caminho, está bem? Pronto, tem aqui as fases do James Marcia, também, depois se quiserem rever e pensar de facto nesta expansão da teoria de Erikson, mas o raciocínio acaba por ser sempre semelhante. Se vocês encontram um jovem foreclosure extremamente submetido às figuras de autoridade que são os seus pais, parece que não tem evidência nenhuma de crise, será aquele jovem que vocês ao qual vocês deverão dar mais atenção, é que vocês deverão dar mais atenção às questões da autonomia. São jovens menos autónomos, não é? São jovens que na vossa fisioterapia são menos autónomos. Se for preciso, o pai e a mãe entram os dois dentro da vossa consulta e querem vir a todas as sessões, e a mãe ou o pai querem assistir a todas as sessões, normalmente é a mãe, e o jovem nunca abre a boca, mas até tem muito para dizer. E isto não é por mal, não é porque os pais queiram mal aos filhos, mas gostam às vezes tanto deles que de facto não lhes dão espaço para eles desenvolverem a autonomia. São estes jovens foreclosure aos quais vocês devem dar mais atenção no que diz respeito à autonomia, está bem? Pronto, também só aqui dar este pequeno toque do Piaget, não esquecer, já falámos nisto, para Piaget, portanto,
o desenvolvimento da identidade passa pela elaboração de um plano de vida e que muitas vezes uma doença crónica ou um acidente no desporto ou num acidente no trabalho, seja no que for, na altura da adolescência, é precisamente ou pode ser um obstáculo para a elaboração de um plano de vida. Portanto, esta tarefa normativa, elaboração de um plano de vida que ajuda à construção da identidade, fica posta em causa, complexificando tudo aquilo que possa vir a seguir. Está bem? Vocês, nos vossos adolescentes, têm que pensar em que fase é que eles estão do ponto de vista da construção da identidade, o que é que se está a passar com eles a esse nível, e têm que ter uma especial atenção com a confidencialidade e uma especial atenção com o equilíbrio de poder, dando-lhes autonomia e respeitando aquilo que eles têm para dizer sem os julgar. Pronto, aqui já disse isto, o adolescente é mais difícil trabalhar com os adolescentes porque nem sempre o profissional lida diretamente com os adultos, ao contrário do trabalho com as crianças. E também o facto de estarmos numa sociedade multicultural com múltiplos desafios vem complexificar esta situação. Agora, especificamente relativamente à confidencialidade, este é um dever profissional de todos os profissionais com qualquer paciente com o qual que tenham que trabalhar, vem da tradição moral médica e dos objetivos da medicina, que são curar e prevenir a doença, prolongar a vida, aliviar o sofrimento. Os princípios básicos morais que podem guiar os profissionais de saúde são o respeito pela autonomia, beneficência, não maldicência e justiça. Não maldicência é muito importante. Significa que vocês devem encarar o vosso paciente, mesmo que ele não tenha as características que vocês querem, nenhum tem, devem encará-lo do ponto de vista benévolo, devem vê-lo pela melhor luz possível. Só assim vão conseguir trabalhar mesmo muito bem com ele e vão ser eficazes se o virem com uma luz o mais positiva possível, numa perspectiva positiva. Isto influencia diretamente a ação do adolescente, está bem? A forma como vocês falam, a forma como vocês o veem, que passa através da comunicação não verbal, e a forma como se vão relacionar do ponto de vista da confidencialidade. A adesão é definida como uma colaboração ativa entre o paciente e o seu médico, num trabalho cooperativo para alcançar sucesso terapêutico, e é expressa na medida em que o paciente segue as instruções, medicação, dietas ou fisioterapia do seu profissional de saúde, está bem? A adesão está diretamente relacionada com os aspectos que eu referi. A confidencialidade é extremamente importante, como eu já vos disse, durante todas as fases da vida, mas especialmente durante a adolescência, porque a construção da identidade está a efetuar-se, porque o adolescente depende dos adultos, dos seus pais ou figuras de autoridade. Portanto, se esta confidencialidade não for assegurada, muitos adolescentes desistem do tratamento ou evitam os tratamentos e vocês não têm a adesão que gostariam. A confidencialidade encoraja os adolescentes a procurar ajuda quando ela é necessária, e os profissionais de saúde devem educar os pacientes adolescentes e as suas famílias acerca do significado e importância da confidencialidade e dos seus limites. Isto é sobretudo importante quando os pais querem ter informações acerca dos seus filhos e os filhos não querem que essas informações sejam passadas aos pais. E vocês devem informar os pais dos vossos adolescentes que o vosso cliente é o adolescente. Ele é que é o vosso cliente. E que não passarão informação que o adolescente não queira. Isto é difícil de fazer. Apesar disso, os profissionais de saúde devem apoiar a comunicação eficaz entre os adolescentes e os seus pais e, portanto, devem envolver os pais sem trair a confiança dos adolescentes, mas chamo-vos a atenção que às vezes os adolescentes não querem mesmo os pais envolvidos e vocês devem respeitar isso. A não ser que o adolescente tenha limitações físicas em que precise mesmo da ajuda dos pais. Todo o contexto clínico deve assegurar a confidencialidade do adolescente, desde a marcação da consulta, ao pagamento, ao registro das informações, todo o contexto clínico deve assegurar a confidencialidade. Os limites da confidencialidade são, eu fui ensinada assim, quando o cliente
quando o cliente refere que vai fazer mal a si próprio ou quando refere que vai fazer mal aos outros. Portanto, quando refere que vai fazer mal a si próprio ou quando refere que vai fazer mal aos outros. Também estão obrigados a reportar qualquer tipo de abuso infantil. Então, de uma forma sintética, a confidencialidade é a vossa, deve ser uma das vossas principais preocupações, ouvir sem julgar, perceber em que fase da construção da identidade é que o vosso adolescente se encontra, ou seja, analisar o comportamento do vosso adolescente do ponto de vista da construção da identidade e da planificação da vida, como é que a sua doença ou o seu acidente tem impacto nestes dois pontos importantes, construção da identidade e planificação da sua vida futura, tratar o adolescente com respeito, isto nem é preciso dizer, respeitar o espaço pessoal, clarificar dúvidas, ser genuíno e flexível. Tem aqui 2 recursos que depois podem explorar e utilizar para aprofundar os vossos conhecimentos sobre o trabalho com adolescentes e tem aqui depois estas referências bibliográficas que, com exceção deste handbook, se encontram na vossa pasta. Então, ficamos por aqui e até à próxima.